Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Abraão ali, quando a destruição de Sodoma e Gomorra, onde ali ele há um diálogo com o Senhor, onde ele dizia: por acaso tu, juiz, nos céus e na terra, destruiria aqueles que são piedosos juntamente com os ímpios? Ou seja, ele estava dizendo: por acaso destruirá o justo juntamente com o que vive injustamente? Aonde ele dizia: de maneira alguma. Aonde tiver um justo pouparei. Aonde a palavra diz que, segundo a natureza humana, não há um justo sequer. Sabemos que o único justo, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é o fundamento lançado, onde cada um edifica com responsabilidade, sempre se consolida através do seu Espírito pronto e experimentado em toda boa obra, que nos concede o discernimento. Discernimos entre o bem e o mal, e assim, com uma consciência aguçada, sempre fugindo da maledicência, aonde não se andai ele detesta aqueles que andam na aparência de bem, mas o seu interior é maledicência. Assim ele não vê exteriormente, ainda que alguns na maledicência procuram disfarçar diante dos meros mortais. A palavra diz que são aqueles que passam um esmalte com vaso exterior a fim de se disfarçar de luz, assim como o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é se admirar, onde daqueles que têm discernimento e conhece, examina os espíritos, conhece através do discernimento e não dá crédito a qualquer espírito. Não há um justo sequer, a não ser aqueles que são justificados por aquele que é o justo e o elo da perfeição, que nos ensina: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico, o justo, assim como os que servem o racham, o maldoso. Aonde ele é aquele que faz separação de luz, de trevas, aqueles que queiram se passar por luz, mas aquele que diz que é luz, mas há trevas, ele é mentiroso, está na verdade em densas trevas. E ali o Senhor disse: de maneira alguma, porque ele não faz acepção de pessoas, mas ele galardoa segundo a conduta de cada um venha a merecer. Aonde que por si mesmo ninguém consegue, a não ser pelo Espírito que é o justo e que nos justifica. Nós ainda, por mais que andamos na presença do seu Espírito, a palavra diz, estamos sempre tropeçando de alguma forma. O varão que domina a sua boca é perfeito e só teve um elo da perfeição, que em nada tropeçou, sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo. E ele é aquele que sim cumpriu nos mínimos detalhes. Nós ainda tropeçamos de alguma forma. Somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos. O espírito vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados de Deus eternamente, do qual não sabem mais nada e tampouco podem produzir, e a alma fica aguardando o julgamento. Aqueles que vencerem a segunda morte são os que têm o nome escrito no livro da vida e estão como que selados, e nada os aparta de Cristo. Assim, aqueles que não vencerão a segunda morte, haverá choro e ranger de dente no lago de fogo. Lembrai-vos que ali Abraão, quando faz a defesa do seu sobrinho Ló,
na verdade, ali houve a sua mulher que retrocedeu, retornando para trás, olhando para trás e virou uma estátua de sal. Assim como ali aqueles que seriam seus futuros genro não deram crédito naquilo que Ló estava a dizer, assim quando aqueles anjos ali estavam e aquele povo queria fazer sexo com aqueles anjos, assim a palavra diz, Ló chegou a ponto de ofertar até mesmo as suas filhas. Mas sabemos que os sodomitas e o povo de Gomorra, aqueles que vivem nas orgias sexuais, aqueles que o Senhor fez macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna. Assim os que seguem a palavra de Deus aqueles que o homem assim que faz aquilo que deveria ser feito com mulher e faz com o próprio homem é abominável diante do Senhor. Assim aqueles que se envolvem nas orgias com animais, nas imoralidades sexuais, a podridão chega às narinas do Senhor, do qual lembrai-vos qual foi o fim de Sodoma e Gomorra. E a palavra nos diz mais ainda que esta geração perversa dos últimos tempos, que se o Senhor não... Ele é aquele que faz a justiça, se não fizesse, teria que até mesmo tolerar Sodoma e Gomorra, porque tamanha maledicência do qual nós temos contemplado debaixo do céu, onde é uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, assim a palavra nos diz. Assim como o Senhor é aqueles que estão redimidos, que estão com o nome escrito no livro da vida, o Senhor é aquele que a palavra diz que ainda não sendo a ceifa final, porque antes daquele grande dia da ceifa final que só o Pai sabe, Jesus nos deu o sinal de que antes disso seria expulso aqueles que andam na impiedade, nas imoralidades, nas mentiras, nas bebedices, glutonarias, na incredulidade, do qual os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e tampouco os impuros, que rejeita aquele que podia os santificar e os purificar. E assim o Senhor está a proceder, porque dele não se permite escarnecer, lá do alto ele ri com o desprezo dos zombadores. A palavra diz, e assim ele os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.